Olá! Boa noite! Como vocês estão, meus amores? Conexão Soul chegou na área! Olha, hoje o assunto vai estar maravilhoso. Boa noite para quem está chegando. Hoje, Conexão Soul tá com um assunto super interessante. Tô aguardando o Mário Jorge. Ele que nós já fizemos a apresentação dele, contamos a nossa história na live passada e nessa live agora nós vamos fazer perguntas um para o outro, vamos respondendo, vamos interagindo com vocês, vai ser maravilhoso, tá? Então, hoje, como é um encontro marcado com vocês aqui, vai ser um prazer receber Mário Jorge mais uma vez no meu canal. Nós vamos falar hoje, e eu tenho uma pergunta interessante. Quem somos? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Já deixei até na minha live e deixei marcado também nos meus stories. Quem não quer saber quem somos nós? Para onde vamos? Então, a gente está aguardando ele, que nós vamos explicar para vocês tudo. Todas as perguntas vão estar abertas aqui para vocês entrarem, tirarem qualquer dúvida sobre o despertar da consciência, tá bom? Então, vamos lá, eu vou aqui para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Uma conversa para tirar dúvidas de você sobre o que é consciência, o despertar da consciência. Tá? Eu tô aceitando ele aqui. E aí, assim que ele já entrar, nós já vamos começar, tá bom? E aí vocês vão conversando, vão tirando dúvidas, vão perguntando o que vocês quiserem, tá? Eu tô aguardando o Mário Jorge. Aí, ele já entrou. Boa noite! Tudo bem, Mário Jorge? Boa noite, Bem-vindo Alexandra. ao canal Conexão Soul. E agora Está me sim, ouvindo? nós vamos estar falando sobre o despertar da consciência. E hoje vamos tirar todas as dúvidas, vamos fazer muitas perguntas para você. Tá preparado? Hoje vai funcionar legal, né? Tá tudo bem? O som tá legal? Tá dando para ouvir? Eu estou te ouvindo bem, não sei se você está me ouvindo. Agora sim. Estou fazendo o teste aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, da gente começar a interagir com as pessoas, tá bom? Ok, Gente, eu legal. vou fazer aqui agora uma breve apresentação que eu comentei aqui, que já conversamos na live passada, nós falamos a nossa história, nos apresentamos, mas vou fazer uma leve pincelada para o pessoal rever a nossa história assim por cima. Vou fazer uma recapitulada, tá bom? E aí a gente já começa com as perguntas. Bom, gente, como eu disse na live passada, nós começamos a falar sobre a nossa história, como que foi a história do Mário Jorge, como ele conheceu o Tom, tá? Então, nós estamos falando sobre o despertar da consciência. Por quê? Essa é uma nova visão, porque o Tom, ele trouxe pra gente uma visão mais a parte física quântica digital. Ele cita bastante a respeito até de celular, de computadores, porque ele traz muito, ele linka a tecnologia avançada com mais informação e aí ele traz essa visão nova, ele vai interagindo e vai mostrando para as pessoas o despertar da consciência dele que ele teve com a experiência toda que ele teve de física quântica, que ele trabalhou na NASA, ele teve toda essa experiência com a meditação que ele teve, que ele escreveu os livros deles, a trilogia dele, que, aliás, o nosso Mário Jorge trouxe para nós o Tom aqui para o Brasil e ele que fez a tradução do livro, tá? Então, tudo que vocês tiverem para perguntar, perguntem. Por quê? É uma visão maravilhosa. Ele fala sobre a tecnologia, ele compara a combinação binária de zeros e uns, ele fala que nós somos uma evolução, que somos energia. Então, o Mário Jorge vai trazer para a gente, vai complementar
essa parte que a gente vai aprender muito com eles, vai evoluir e principalmente a nossa parte espiritual. Não é legal? Sim, Mário Jorge, vamos lá. Quem somos nós, Mário Jorge? Agora é com você, se prepara. Quem, Quem somos quem, nós? quem porventura não souber quem eu sou, assiste o pedacinho que a gente gravou anteontem, que está disponível nas Live nossas da redes aí, passada, né? A gente da nossa compartilhou, história, infelizmente a gente não conseguiu ir muito mais fundo por conta de alguns problemas na internet, mas a problemas gente técnicos. se propôs a continuar hoje esse papo para poder aprofundar o que a gente pretendia. Então, essa pergunta, o que somos nós, ou quem somos nós, né? Quem já assume a questão de uma pessoa, né? Quem se refere a uma pessoa. O que somos nós se refere a qualquer coisa, ok? Então acaba sendo mais amplo, porque nós temos a sensação de ser uma pessoa, né? De ser um corpo, de ter um cérebro, de ter uma mente, de ter pensamentos. A gente se associa com essa ideia de ser uma pessoa. Mas uma pessoa é apenas o que nós somos aparentemente aqui nesta realidade, né? Que o Tom, como você já citou, aí acabou descobrindo ter uma realidade virtual. Funciona como se fosse uma simulação. E já vamos deixar bem claro para as pessoas que isto não quer dizer que esta realidade não é real. Não é que existe uma outra realidade que é mais real que a nossa, que é sólida, né? Nós não estamos dentro de um jogo de computador dos nossos computadores, né? A realidade é construída virtual no sentido de que ela é feita de informação. Então, a gente, voltando aqui à raiz da coisa, né, e que a física quântica já demonstrou, né, que as partículas não têm uma existência material. Elas são uma nuvem de possibilidades e probabilidades. Isso quer dizer que são zeros e uns, no fundo, ok? É pura informação. E ela só adquire a aparência de materialidade quando algum observador está observando, ok? Então, isso significa que a nossa realidade funciona de uma forma muito parecida com o videogame. Por isso que o Tom usa muito esses exemplos de videogames. Porque num videogame, você está dentro de um determinado corredor, fazendo seu personagem se mover ali dentro. E você anda no corredor, vê, por exemplo, várias portas passando, ok? E você não sabe o que está dentro daquelas portas, você não está vendo, você está vendo as paredes e as portas. À medida que você chegue e faça o seu personagem abrir uma porta, aquilo que está dentro daquele ambiente vai ser renderizado na tela para você. Renderizado quer dizer transformado em imagem, sons, sensações, o que for. Quanto mais completo, mais profunda a nossa realidade, ela é do tipo mais detalhado e mais profundo, afinal ela vê, né? E a fonte tem muito poder de fazer algo com muita precisão, mas no videogame bruto, que é um ótimo exemplo, você está tendo lá a visualização, ouvindo sons, e quando você abre a sala, ela é renderizada para você. Antes de você entrar naquela sala, ela não tinha existência. Você só via uma parede, uma porta. E o que a sala tinha potencial para ser renderizado estava apenas em zeros e uns. Era apenas informação dentro do computador. E a hora que você abre a porta e entra e observa, vê a sala, aquilo é renderizado para você. Significa que os zeros e uns são transformados em imagens, sons, e você pode atuar dentro daquela sala que agora você está vendo. Da mesma forma que quando você entrou na sala e passou a ver a sala, porque ela foi renderizada para você, né, ela foi literalmente criada, materializada virtualmente para você, o corredor deixou de existir para você, ele voltou a ser apenas zeros e uns, ok? E aí, você está lá dentro da sala, faz o que tem para fazer e resolve sair da sala. Sai pela porta, entra no corredor, o corredor volta a ser renderizado para você, você segue adiante e a sala voltou a ser zeros e uns, passou a ser novamente informação. Então, a grosso modo, de forma muito rápida, a nossa realidade não é diferente disso.
O que eu estou vendo na minha frente está sendo renderizado para mim. O que está nas minhas costas, em geral, eu não estou vendo, para mim não está sendo renderizado, ok? O que está em outro local distante não está sendo renderizado. Okay? É assim que a nossa realidade funciona. Por quê? Porque as partículas também são informação. E é por isso que o observador interfere no experimento da dupla fenda. Porque as partículas só vão ser renderizadas se houver observação. Se alguém está observando, alguém está medindo, alguém consciente, aquilo passa a ser renderizado para você como partícula. Até então, era apenas zeros e uns, uma nuvem de possibilidades e probabilidades, apenas informação. Então, isso é como a realidade funciona. Não existe uma realidade material que está gerando a nossa realidade simulada virtual. Todas as realidades estão sendo geradas na mente da fonte e na nossa mente. Nós somos consciências individuadas, uma parte da consciência fonte. Ok? E consciência trabalha com informação. É assim que ela gera ambientes, que ela gera realidade. Seja a fonte, sejamos nós. A nossa realidade, esta que a gente experimenta, é uma realidade onde o cenário é gerado pela fonte e aqui dentro as escolhas são... Cada um de nós está pilotando seu próprio personagem, seu próprio corpo, seu próprio avatar nesta realidade e está fazendo escolhas através desse avatar. E essas escolhas estão impactando o ambiente. Por exemplo, eu posso chegar num lugar que antes era natural, vou lá, que era criado pela fonte, vou lá, derrubo o mato e construo uma casa. Agora a fonte tem que renderizar uma casa porque eu interagi com a realidade. Ok? Então, aí, a partir daí, eu estou alterando a realidade de uma forma aparentemente física, né? Mas eu estou co-criando neste ambiente. Existem outras formas de co-criar aqui, mas essa é uma delas para exemplificar de uma forma bem simples. Então, a fonte gera a nós, consciências individuadas, nós somos gerados a partir dela, porque ela pega uma parte dela, individualiza, ou seja, põe algumas restrições para que essa parte possa ver a si mesma como um indivíduo, porque, do contrário, é como um copo de água. Se você pega a água de um riacho, né, enquanto ela está no riacho, a água é toda aquela água do riacho. Quando você separa um copo, aquela água que está dentro do copo é igual à do riacho, né, fazia parte dele, mas ela agora ela tem uma restrição do copo que permite, vamos dizer assim, se a água fosse consciente, que ela se percebesse como um indivíduo. Do contrário, antes ela só se perceberia como todo o riacho, para dar um exemplo. Ok? Então, a fonte ela cria restrições de programação para que você exista como indivíduo, um pedaço dela, e se perceba de forma consciente como indivíduo. Isso foi uma estratégia da fonte, porque outra questão fundamental que o Tron traz à tona e explica muito bem nos livros My Big Tool, minha grande teoria de tudo, é que a fonte ela evolui. Né? Ela não é uma coisa estática. Né? A gente tem essa crença e essa vontade de querer dizer como é que a fonte de tudo tem que se comportar, que ela tem que ser perfeita, fantástica e já saber de tudo. Veja, a fonte começou zerada, vazia, e foi evoluindo até chegar ao ponto de criar um multiverso de realidades. Né? Ela nos criou antes disso e depois criou um multiverso, e uma dessas realidades do multiverso é a nossa, ok? E a gente tem a possibilidade de interagir aqui, ok? Então, através de avatares que foram evoluídos dentro da programação desta realidade. Então, a fonte trabalha com informação, a fonte é consciência, a fonte é mente. E nós somos um pedaço da fonte e estamos temporariamente esquecidos de ser esse pedaço da fonte, experimentando esta realidade através de um avatar virtual que parece de carne e osso para nós por conta da programação do sistema que permite que a gente se perceba como sendo o personagem. E a gente acaba se identificando, indo mais fundo do que precisaria, esquece o que somos e se identifica. Ainda somos a consciência, mas somos a consciência identificada com o avatar. Desculpa ser tão longo, mas eu fui o mais curto possível para a pessoa poder ter uma noção. Você citou uma coisa bacana que eu vou até te fazer, que vai linkar. Que você falou que quando começamos, né,
para ficar mais um exemplo melhor, igual um computador, para deixar mais claro para as pessoas, né? Você, Deus seria o centro, né? A mente de tudo, e a gente recebe como se fosse essas combinações que você falou de zeros e um, como informação que vem direto dela. E aí, como se fosse uma CPU de um computador, é exatamente isso? Veja, é bastante próximo disso, ok? A fonte, ela é uma mente, né? Alguns chamam de a mente de Deus, alguns cientistas, inclusive, né? Porque quem se aprofunda e entende um pouco mais disso, não aceita aquela concepção de que Deus é um velhinho, cabelo Sim. branco, né? Aquela roupa branca, e anotando lá os pecados, anotando os pecados das pessoas. Então, assim, o que se concebe o ser, né, a fonte, que alguns chamam de Deus, e aqui o Tom costuma evitar essa palavra para não entrar em choque e não trazer crenças das de pessoas. religião, Então, né, de ele religiosidade, chama de ele consciência, ele chama de consciência fundamental, consciência fonte, né? E essa fonte é uma grande mente, como dizia o Caibalion, a realidade é mental. Por quê? Porque a fonte é mental, né? Então, tudo que ela cria é na mente. Então, vamos dizer, poderíamos até dizer que a fonte sonha com esta realidade e nos permite participar do sonho dela interagindo. O exemplo do videogame é um, o exemplo do sonho é outro, é muito bom também. Só que é um sonho, não é aquele sonho que a gente tem rapidinho de noite e logo de manhã já esquece, né? Não, é um sonho consistente. Um sonho, no caso da fonte, é uma forma de criar a realidade. Ela imagina, né, todo esse ambiente, nós entramos, interagimos através dos avatares que evoluíram dentro dessa imaginação. Nós também somos consciência, estamos lá dentro da fonte e entramos aqui e participamos. Uma outra forma é essa que você citou. Então, a fonte, né, é uma forma mais tecnológica, é como um celular. O celular está fazendo o quê? Está pegando a minha imagem, o meu som, transformando em zeros e uns, mandando um sinal digital, né, virtual, um sinal digital, e criando no seu celular uma imagem do Mário Jorge virtual. Ok? Sim. Então, todos nós estamos interagindo, eu estou vendo a sua imagem, você está vendo a minha, e estou ouvindo o teu som, você está ouvindo o meu, está tudo sendo recriado a partir de um sinal digital. É como se fosse também um sinal de TV. Esta realidade, vamos imaginar que fosse um grande canal de TV, de uma qualidade fantástica, e eu estou sintonizado nela, interagindo com a realidade. Quando eu, por exemplo, faço uma viagem fora do corpo, tenho uma experiência de quase morte, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sintonizando outro canal de realidade. É outro nível de realidade, eu pego outro sinal digital e vou brincar naquele outro mundo com aquele outro sinal. Então, são formas diferentes de descrever o funcionamento da realidade. Tá. Igual os corpos, quando você tem uma vida e você vem aqui e vai trocando de corpos, como você falou sobre o filme que eu achei interessante, Substituto, não é isso? Que ele pega o corpo e vai trocando conforme as experiências dele. Me perdoe que tem uma falhadinha, não entendi. Você citou algum filme, alguma outra coisa? Você colocou no teu Instagram, que você citou, acho que foi o Substituto, que ele faz exatamente isso. Ele vai pegando as experiências dele e vai vindo aqui cada vez de uma forma, de um jeito, com um corpo, né? O Substituto... fazendo a jogada de pacote de experiência dele aqui na vida, né? Tem vários filmes que são úteis para ajudar na compreensão. Não quer dizer que o filme inteiro... citar, porque as pessoas assistem, o filme ficaria até mais fácil de entender, às vezes, que as coisas que você fala, as pessoas não podem entender, e o filme, ela dá aquele grau, né? Aquele nível mais de consciência, mais consistente. Quando você assiste, é até melhor. E o tempo nosso é curto também, né? Então tem vários filmes. E o filme, o que eu queria dizer é o seguinte, é que o filme não serve inteiro, né? Mas tem vários aspectos, em cada filme que tem interesse para você compreender determinado aspecto da sua própria vida. Esse Substituto que você cita é um filme do Bruce Willis, onde ele foi desenvolvida no futuro uma tecnologia, é um filme de ficção,
onde existem corpos mecânicos, né, robóticos avançados, com uma aparência totalmente humana, mas com muito mais força, velocidade, com mais melhor captação de som, de vista e tudo mais. E ele se conecta na casa dele, sentado, deitado lá numa cadeira especial, conectado com os fios, ele pilota esse avatar dele. Quem vai para campo, ele fica dentro de casa, no quarto dele, a esposa dele fica dentro de casa, no quarto dela, e eles estão conectados com esses corpos mecânicos futuristas, que são avatares mecânicos. Então, vamos dizer, através do avatar de carne e osso dele, ele se conecta com o avatar mecânico, e esse avatar mecânico é que vai para a vida interagir com os outros, de uma forma como se fosse ele photoshopado, que fica muito mais bonito. Né? O personagem já está careca, mas o personagem dele ainda tem cabelo. Né? E coisas assim. Então, o fato é que assim, aí você percebe que o que é a consciência? A consciência é aquilo que pilota, seja o seu próprio avatar, seja você deitar e se conectar e pilotar um avatar mecânico. Outro filme interessante para perceber o que é uma realidade imersiva é o Matrix. O Matrix, você está lá sentado numa cadeira, conecta alguma coisa no teu cérebro e você entra no jogo virtual como se o seu corpo estivesse lá dentro e fica de uma forma imersiva. É muito parecido com a nossa realidade, só que a nossa consciência não precisa de um negócio mecânico espetado na cabeça, até porque ela não tem cabeça. Ela está conectada na rede de internet da fonte, ela está lá mergulhada na rede. E ela consegue se conectar a este fluxo de informação ou aquele e participar das realidades virtuais como se fosse um grande videogame em rede. Tá? Para quem nunca jogou em rede, um jogo em rede virtual é muito parecido com o que acontece aqui na nossa realidade. E aí tem um outro filme que eu acho que é o melhor de todos para mostrar isso, que é o Free Guy. Né? Chama-se Cara Livre. O nome, a tradução seria Cara Livre. Free Guy. Só que Free Guy é o nome do personagem da história. E ele é um personagem de um videogame em rede. Para quem nunca viu, é interessante, porque vai entender melhor esses exemplos todos. É um filme que tem muitas metáforas sobre o despertar da consciência, porque esse personagem, durante o filme, desperta para a realidade do que ele é. Tá? Então, mas nesse filme, ele está lá dentro de um videogame e ele é um personagem criado pelo computador. E tem outros personagens lá que são pessoas que entram no videogame e começam a fazer coisas lá dentro do videogame. Pessoas do mundo inteiro se conectam através da rede, entram no videogame e participam e ele interage. Mas o que acontece? Um belo dia, ele adquire consciência lá dentro, ele desperta e começa a entender que a realidade dele é maior e que aparentemente existe uma realidade mais ampla, da qual a dele é uma parte. E ele acaba descobrindo mais sobre isso. Então é um filme muito interessante, porque você compreende o que é que o computador está fazendo, como é que um jogo em rede é, como é que uma realidade imersiva atual já funciona hoje, né? E que é muito próximo do que a nossa realidade que é uma realidade baseada em informação. Veja, tudo isso são metáforas para descrever... Aqui, desculpa te interromper, mas o Rogério comentou aqui sobre o filme Matrix, que é ideal também, que cabe direitinho nessa parte de tecnologia, que também eles colocam um monte de fios e conecta e volta e volta para outra realidade. Eles não sabem se é ilusão, o que é verdade e o que é ilusão, que cabe bastante no que você está falando, que é um filme muito bacana, muito atual, que também faz parte, que todo mundo pergunta, né? Quem é Matrix? Nós estamos numa Matrix? Fala para mim. Então, o que é Matrix, né? Matrix é um dos 3 filmes que eu acabei de citar. Eu citei o Substituto, que você, aliás, chamou a atenção. Aí eu falei do Matrix e muito bom, depois o Free Guy. São 3 filmes interessantes para entender. Uma coisa importante com Matrix é o seguinte, como nós falamos antes, nenhum filme é perfeito em 100% das coisas. Ele é útil para alguma parte. Por exemplo, o Matrix é um filme... O Matrix é um filme que aponta uma coisa extremamente negativa
que é uma realidade onde ele está sendo forçado a viver aquela realidade, onde ele é prisioneiro daquela ilusão e que Sim. as máquinas abusam dele Prisionam, para né? gerar Ele energia. persegue. Então, é uma realidade terrível. Então, assim, se você observar esse lado do filme, ele é horrível. Ele está dizendo que Sim. você não é dono do seu nariz e que você é prisioneiro. Tá? Então, nesse aspecto, esse filme está 100% errado. Ele errou 200%. Ninguém é prisioneiro aqui, ok? Então a gente não Mas é está preso interessante, numa Matrix aqui, que seria a Terra, que o pessoal é fala, ah, a gente está interessante, preso. é, é interessante. O filme é interessante pelo aspecto de entender o que é uma realidade virtual imersiva. Uma realidade virtual imersiva é aquela onde os seus sentidos estão conectados dentro daquela realidade e percebem ela como sendo material. Ela parece material porque os teus sentidos fazem com que você perceba ela dessa forma, que é exatamente como a gente percebe a nossa realidade. Para nós, essa realidade é material porque ela é feita com uma programação que dá a sensação, através dos 5 sentidos, de que ela é material, ainda que ela seja feita de informação. Agora, o que é Matrix? Matrix tem 2 sentidos principais. Pode ter mais, mas os 2 sentidos principais são o seguinte: um é o sentido da questão da programação do ambiente, né? Como eu disse, do cenário, esse que eu disse que a fonte faz, ela cria o ambiente da Terra, do Sol, da Lua, né? Da superfície, do ar para respirar, da água para nadar. Todo esse ambiente é criado pela fonte. Então, é um sinal, como você disse antes, digital, que eu recebo e que é renderizado tridimensionalmente, como uma holografia, e para mim parece uma realidade material através dos meus sentidos. Sim. Então, essa criação, essa programação de criação da realidade, ela pode ser chamada de Matrix, ok? Agora, esse é um dos sentidos. Outro sentido é aquela questão de você se sentir preso. É o mesmo sentido do mito da caverna. O mito da caverna, o cara está dentro de uma caverna, o mito da caverna de Platão, e aquela caverna é real, né? E o cara é real, e as sombras são reais. Só que o que acontece? Ele chega a se iludir, está de olho para a sombra, só viu aquela sombra a vida inteira dele e ele acha que aquelas sombras são a realidade, tá? Quando a realidade é muito maior. Então, nesse sentido, quando você mesmo está se aprisionando nas suas crenças, você também pode estar chamando essa parte da situação de Matrix. Você está preso às suas crenças e que está formando uma Matrix particular, deformada do que ela realmente é lá fora, ok? Então, por sua interpretação e por suas escolhas de interpretação, você está percebendo, você se está fazendo prisioneiro de uma parte, né? Está ali na caverna. Quando existe todo mundo lá fora, você está se limitando à caverna. Então, você pode estar chamando isso que você está se autoprendendo de Matrix. Então, tem a interpretação da realidade de fundo como um todo e também daquela parte que você está, por suas crenças e limitações, percebendo e criando para você mesmo, dentro do ambiente maior, você criando barreiras e limites para você que, na verdade, não existem. Tá? Agora, saindo um pouco do filme, vamos para o lado assim de a história de tudo quando começou. Desde dos primatas, do que a gente veio, né, o homem, como que foi criado, como foi criado o mundo. Qual a explicação que você dá desse começo do tudo? Do homem reptiliano, que o pessoal fala muito, né? Da caverna, do macaco. De onde vocês vieram? Explica para mim com essa visão do Mai Big Toy, com essa visão do Tom junto com a tua. Como vocês explicam essa parte? Ok. Isso casa também com o Rogério acabou de fazer uma pergunta para onde vamos, ok? Então, exatamente. Foi por isso que eu li aqui, aí eu lembrei. Para voltar para o nosso... Tem muito a ver também, né? Então, porque isso dá um entendimento mais amplo, ok? Para nós, né, para aquelas maioria das pessoas, para nós não, vamos dizer, para a maioria de nós, pessoas materialistas, aquelas que se classificam assim, que elas vão acreditar
é crença pura, porque a realidade nasceu do nada, né? Ainda que eles não queiram dizer isso magicamente, ela nasceu do nada, né? Do nada apareceu tudo no dia que houve o Big Bang, ok? E desde então o universo está em expansão e crescimento, formando estrelas, planetas habitáveis e vida no planeta habitável, né? E até que essa vida evolui e chega até nós, ok? Então, dentro desta realidade materialista, tudo isso é um acidente da natureza. Então, do nada faz-se o tudo, e o tudo vai evoluindo até gerar estrelas e planetas com vida, e vida até gerar vida inteligente, ok? E a vida inteligente é um acidente da matéria que criou um cérebro que é a razão da inteligência. Bom, está tudo errado, quer dizer, tudo errado não, né? A evolução dentro dessa realidade do Big Bang, ela ocorreu assim, só que não é um Big Bang material, é um Big Bang virtual, ok? Então, existe uma evolução de programações que acabou gerando esse ambiente, mas isso não começou assim. Então, você perguntou qual é a história toda, como ela começou. Ela começou muito antes do Big Bang, né? Ela começou com uma consciência vazia, mas cheia de potencial, né? Ela não continha nenhuma informação, zero, né? Ela tinha a possibilidade de gerar informação, de interagir com a informação, de crescer, de evoluir, mas ela não continha nada, tá? Ela era vazia, só tinha potencial. E essa consciência começou a experimentar com partes dela, né, transformando em zeros e uns, e ela percebeu que podia ser zero ou podia ser um, e que podiam ser um zero e um, zero e um, um e zero, um e zero, e percebeu que podia fazer combinações. Ela foi adquirindo uma consciência básica dessas possibilidades dela, começou a brincar com isso. Sozinha, Exato. que antigamente não tinha nada. Não. Ela foi se experimentando sozinha, e até onde surgiu todas essas ramificações que ela passou a informação para a gente vir aqui com os pacotes de experiência para levar para ela, para a fonte. Então, mas isso é uma história mais longa, né? Então, assim, ela gera os zeros e uns, a possibilidade de zeros e uns, e começa a brincar com a possibilidade de combinar. E depois começa a codificar significado para aquelas combinações que ela está dando, e efetivamente começa a pensar e gerar imagens, gerar coisas para ela mesma na própria mente dela, porque o que ela tem para trabalhar é a mente dela. A fonte tem a própria mente para trabalhar. É com isso que ela trabalha. Ela é uma mente, ela não tem areia, bloco e tijolo para trabalhar, ela tem informação. E ela vai trabalhando com isso. Então ela começa a sonhar, começa a imaginar, começa a gerar informação e experimentar com tudo isso. E ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E nesse processo ela inventa a medição do tempo, porque ajuda ela a se organizar e a crescer e a evoluir, porque o tempo nada mais é do que pegar uma parte dessas células de zeros e uns e ficar 0, 1, 0, 1, 0, 1. E a outra fica contando. Cada vez que gera um, ela põe um. Aí mais um, 2. Mais um, 3. Mais outro, 4. E ela começa a contar, gera um timer e começa a medir o tempo. Então, como ela começou a se perceber as possibilidades dela, o tempo já estava rodando, mas ela gerou um medidor de tempo. Então, ela para poder organizar aquilo que ela estava aprendendo, criando e evoluindo. Depois, ela evoluiu tudo que podia nessa forma de ser um monobloco de consciência, uma macrocélula de consciência, até o ponto que ela encontrou a possibilidade de se subdividir com consciências menores dentro dela mesma, que é aquele exemplo do copo que a gente deu antes. Então, num ponto grande de evolução, ela criou outras consciências. Criou a primeira, experimentou, criou a segunda, a terceira, bilhões, zilhões, e essas consciências passaram a interagir umas com as outras, trocando informação, e com ela, isso acelerou a evolução. Depois de um tempo nisso, ela teve outro salto, que foi a possibilidade de criar realidades virtuais, que ela foi experimentando com programações, dando enter, gerando Big Bangs, até chegar numa combinação perfeita. Veja, a possibilidade é 1 em 1 zilhão de existir um universo onde pudesse existir condições de vida com gravidade, eletromagnetismo, força fraca, força forte, partículas, o planeta na distância correta, com oxigênio, com água, com a temperatura, onde a vida pudesse florescer. Então, assim, isso não aconteceu por acidente. A consciência foi experimentando com várias condições até chegar
a fonte, né, até chegar na condição correta de ter um universo desse. E aí, depois que ela descobriu a receita, ela pôde multiplicar essa realidade e gerar vários outros Big Bangs que geraram outros universos, alguns parecidos com o nosso, outros muito diferentes, Sim. mas ela já teve a habilidade de desenvolver isso. E nesses ambientes, o objetivo deles é ter vida, né, ter avatares, para que as consciências individuadas possam vir para cá e experimentar esta realidade através de um avatar. Porque isso aqui é um outro avanço na evolução da consciência. Porque a consciência é a fonte, e qualquer consciência busca evoluir. Então, para onde vamos? O que queremos fazer? Aquela pergunta. Estamos buscando evolução, estamos buscando expansão da consciência. A fonte está buscando, e cada um de nós, consciência, está buscando, e através da participação aqui, é uma grande oportunidade de experiências, né, simples, claras e diretas, com causa e efeito, onde você pode extrair conclusões e crescer através da interação com os outros. Em que direção? Na direção do amor, na direção da baixa entropia. Ok? A gente está vindo da direção do medo, do caos, da confusão, do ego, da crença, e evoluindo na direção do amor, do cuidado, da preocupação com o outro, da baixa entropia. Ok? Então, isso tudo está muito bem explicado no livro. Eu estou aqui dando um en passant muito rápido. Então, foram as 3 grandes fases. A consciência evoluindo sozinha, a consciência evoluindo através da criação de outras subconsciências, partes dela, para ela interagir, tá? E depois a evolução através da participação dessas consciências dentro de pilotando personagens dentro de ambientes virtuais como o nosso, ok? E você pode chamar a consciência de alma, e o corpo, e pode chamar de alma, de espírito, e dizer que está dentro do corpo. Mas, na verdade, é a consciência que está gerando, manifestando um corpo, é ela que está no controle. A única coisa que existe é a consciência. O corpo é algo virtual, é uma informação, é como um sonho. Agora, a questão da consciência, você tinha feito uma outra pergunta com relação à consciência. E ela me voltou brevemente e depois voltou a sumir de novo. Não sei se você lembra qual era a pergunta. Então, da consciência. Respeito que a gente fica falando sobre a consciência do que nós estamos. Se existe outro lugar, ou se esse lugar aqui é o único, ou tem outros universos paralelos que se falam ao mesmo tempo, com todas as consciências juntos. Uma consciência fala com uma outra consciência em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Explica um pouco a respeito disso. Ok. Veja, consciência consciência é fundamental, ok? Então, assim, o Tom tem uma frase muito importante que é a seguinte, ela é básica. Consciência é fundamental, tudo mais é derivado. Então, o que realmente existe é a consciência é a fonte. E quando ela passa a se subdividir, nós, consciências, também passamos a existir como uma parte dela, mas nos percebendo como indivíduos. Todo o resto que a gente interage é informação renderizada, é tudo derivado. Então, a consciência é a fonte de tudo, não é a matéria que gera a consciência, não é o corpo que tem uma consciência ou uma mente, é a consciência que tem um corpo, está experimentando um avatar. Então, é tudo invertido, ok? Mas, sim, existe uma, como eu falei, como eu comentei antes, a consciência, depois que descobriu, experimentando e errando, até acertar e descobrir a melhor forma de criar vida e avatares, porque o objetivo dela criar universos não é apenas criar universos, é criar ambientes onde avatares possam existir, que possam ser habitados, pilotados por consciências individuadas. Então, esse é o objetivo, porque o objetivo é como se fosse uma escola. O universo é uma escola. No nosso caso... que tem esse negócio de ET, tem outro espaço, outro lugar, Marte existe vida, existe vida em outros planetas, existe outros lugares que tem vidas de formas sem ser o corpo e de outras formas. Veja, vamos falar uma coisa. Ninguém até hoje foi a nenhum planeta e descobriu nenhum planeta com vida. Existe um monte de história de gente que acha que viu isso, que viu aquilo, mas ninguém nunca foi até lá
e ninguém nunca trouxe um pedaço de amostra, ok? Então, assim, podem existir outros planetas nesta realidade que tenham vida? Pode, mas não é obrigatório, porque a realidade é virtual. E pode ser que tudo que está à nossa volta seja apenas um cenário, ok? Como a nossa Terra também é um cenário, e ele não seja habitado. Aqui nós já temos 8 bilhões de habitantes interagindo, 8 bilhões de consciências, a grosso modo, né? Interagindo aqui através de avatares e tendo oportunidade de crescer e aprender aqui dentro. E existem infinitos, vamos dizer assim, porque é uma quantidade que a gente não tenha como contar, mas não precisa ser infinito, não necessariamente é, mas assim, a partir do momento que a fonte descobriu como disparar um Big Bang e criar uma realidade desta, ela pode criar várias outras, e ela cria. Então, existem N ambientes, né, X ambientes virtuais similares aos nossos. Então, ou muito diferentes. Então, ela foi criando, criando, criando e foi observando. Se o ambiente cria vida, ela usa. Se não cria vida, ela deleta. Ponto. Sim. Então, todos os ambientes que criaram vidas parecidos com o nosso, ou muitos diferentes, eles são úteis para a experimentação pelas consciências, ok? São experimentações diferentes porque ela não está com uma única experimentação rodando. Ela está com dezenas, milhares, ok? De experimentações rodando e ambientes onde a consciência, como nós, pode habitar através de avatares, parecidos conosco ou diferentes. Possibilidades e probabilidades que pode ser todas, de várias formas, dependendo do espaço. São muitas. A variedade potencial é enorme. Agora, quando você fala de realidades paralelas, que é um tema muito corrente hoje em dia, você está falando de... Até porque a física quântica inventou a história da realidade paralela como uma forma de explicar o que é inexplicável para a física quântica. A física quântica não tem como explicar por que as partículas são uma nuvem de probabilidades e não apenas partículas. Então, uma das formas de explicar, e eu estou falando grosseiramente, né, para simplificar, é que existem infinitas possibilidades de universo onde a partícula está neste lugar ou não está naquele lugar, está com esta velocidade, está com este giro. Então, ela criou a ideia absurda de um universo para cada partícula. Se a partícula olhou para a direita, é um universo. Se a partícula olhou para a esquerda, é outro universo. Mas isso é um conceito exagerado porque eles partem da necessidade materialista. Então, ele quer dizer que cada universo desse é material, mas todos coexistem, sabe-se lá como, e em cada um deles a coisa corre de um jeito. Agora, a ideia é assim, como ela está concebida pela física quântica, ela não é nem factível, mas, assim, o multiverso de realidades existe e algumas delas são paralelas. O que é realidade paralela? É quando uma realidade qualquer é uma que foi criada que parece ou não com a nossa, mas não tem uma conexão direta. Agora, quando você tem uma realidade como a nossa, que está evoluindo, existe um planeta, existe a vida humana aqui, e num determinado momento houve uma oportunidade que foi interessante. Vamos supor, qualquer coisa, tá? Vamos supor que num outro momento, quando estava em luta os aliados contra os nazistas perderam a guerra nesta realidade. Então, vamos supor que foi interessante para a fonte descobrir o que aconteceria se os nazistas tivessem ganho a guerra. Então, vamos dizer que ela abriu um ramo de realidade paralela onde os nazistas ganharam a guerra. Então, paralela é aquela que tem alguma similaridade com a nossa, e aonde a gente imagina que possa existir um outro eu parecido comigo que está vivendo uma outra vida diferente, porque o ambiente lá ficou diferente. Então, o multiverso tem realidades diferentes, realidades parecidas e realidades muito próximas. As muito próximas é que são chamadas de paralelas. Tá? É só isso. Sim. Agora, tirando uma dúvida a respeito da até que eu comentei com vocês sobre que estão usando muito na faculdade de Harvard a palavra disruptiva, né? Que as pessoas estão usando bastante agora, que estão falando muito sobre dogmas, crenças, paradigmas. E aí encaixa essa pergunta que eu queria fazer para você. E a encarnação, ela existe? Será que realmente nós temos um corpo e quando a gente morre, o que acontece? Então, encarnação, deixa eu marcar aqui,
eu vou responder a encarnação, mas eu deixei de responder uma outra coisa para você, que é, queria esclarecer que por é causa de tantas extraterrestre. crenças, paradigmas. Encarnação, mas nós temos extraterrestres. Você falou antes. Então, o que é um Sim, extraterrestre? Um extraterrestre é um ser que não é deste planeta. Tá? sim, Então, assim, se você olhar de uma forma genérica de um ser que não é deste planeta, eu não tenho a sim, menor dúvida que um extraterrestre existe. Por quê? Existem outros universos onde existem outros seres que não são do nosso universo e muito menos da nossa Terra. Então, eles são extraterrestres. Existem claro. seres em outro plano de realidade que não são não estão encarnados, mas existem. Então, eles também são extraterrestres, né? Não são almas penadas. Pelo ponto de vista de que não estão na Terra, não estão encarnados, são extraterrestres, ok? Então, qualquer coisa que não esteja aqui pode ser vista como extraterrestre. E não quer dizer que as pessoas não vejam extraterrestre, porque assim, você tem uma noção do que é um extraterrestre. Aí você entra em contato com um ser, com uma consciência que não é da Terra, você põe a forma que você imagina em cima dele. Não quer dizer que ele está tendo aquela forma por natureza, Sim. ok? Se você for visitar uma outra realidade diferente, pode ser até que tenha um ser estranho lá, né? Tudo bem. Mas quando você entra em contato consciência para consciência, você interpreta e atribui um formato para aquele ser. Então, é um ser cinza com cabeça grande, coisa e tal, tá? Então, assim, você está vendo ele desse jeito. Não quer dizer que ele seja desse jeito. Porque só existe consciência. Se só existe consciência, ninguém tem forma e todos são consciência, ok? Podem ser muito estranhos, porque tem uma experiência completamente diferente da nossa, mas no fundo é tudo consciência. Então, corpos não existem, corpos são virtuais. Mas a gente atribui, quando encontra outra consciência em experiências dessa, atribui a visualização que a gente achar, como a gente já viu muito filme, já viu muito desenho, muito história em quadrinho, a gente tende a atribuir, olha, é algo estranho. Então eu dou um Né? formato XYZ, mas só existe consciência. Então não existe existe extraterrestre e ao mesmo tempo não existe, porque nós estamos tendo um ponto de vista pequeno, achando que É só só de existe a Terra, energia, né? Um né? átomo, né? Agora, São formatos de átomos. Física se eu quântica sou digital. se eu sou consciência, então o outro também é consciente. Não existe nada que não E seja é legal, viu? consciência, Só tá? te interrompendo um pouquinho sobre essa Claro. realidade que você falou, que aí eu queria que você esclarecesse, porque as pessoas entendem assim, física quântica, física quântica é Einstein, é Newton, né? E aí, só que essa física quântica, ela é fundada em equações, né? Baseada em equações, diferente do que o Tom traz pra gente, né? Veja, a física quântica, a ciência materialista sempre tenta trabalhar com equações, sempre que é Sim, possível. Nem sempre é possível, ok? Quando você está falando de ciência como exata da física ou matemática, você às vezes até consegue colocar em equações. Mas quando você está falando de saúde, medicina ou de doenças mentais, não existe equação para essas coisas. E as coisas estão aí do mesmo jeito, ok? ciência, né? Agora, então, a física quântica ela deu um avanço gigantesco ao mostrar que as partículas são informação. Só que ela mesma não consegue entender por quê. Porque ele fica esperando que a realidade seja material, a realidade não é material, e ele não entende. Mas ele faz as equações, tira as conclusões, cria celulares, cria gadgets, cria computadores quânticos, usando as equações. Mas as equações não explicam tudo, elas explicam apenas o funcionamento das coisas no intuito de que ele possa criar equipamentos com aquelas coisas. A parte filosófica da compreensão, ele não traz. Tanto que existe uma frase famosa de um dos famosos físicos, que eu não vou lembrar o nome dele agora, Richard Feynman, que ele falava para os funcionários dele na universidade, para os estudantes que trabalhavam com ele falava assim, ele era muito delicado, ele falava assim, cala a boca e calcula. Porque Nossa, ele não queria que as pessoas ficassem filosofando. Peraí, mas se quando a consciência mede
o resultado do experimento lá por onde passou a fenda, ela vira matéria, aparentemente, e antes disso, o que ela era? Entendeu? Então, ela era imaterial, né? Ela era Sim. informação, ela era possibilidade, mas ele não quer que eles... Ele falou assim, olha, eu não sei a resposta, e nenhum desses caras vai querer dizer que não sabe a resposta. Ele vende a imagem dele como sendo o bem bom da coisa. Então, ele não tem a resposta, então, em vez de ele discutir, ele manda no braço dele, está registrada. Meu Você Deus. procura lá, shut up and calculate. É Cale a boca Richard. e calcule. Aí você vai ver, Richard Feynman. Então, assim, ele falou Ó, isso. Por quê? Descaradamente, porque puxa. ele não assume e não sabe por que, que as coisas são como são. Por quê? Para chegar nisso, ele ia ter que assumir que as coisas não são materiais. E se o cara é Sim. materialista, como é que ele vai assumir Como que que as vai coisas não saber? são Como que vai... materiais? Com Exato. certeza. Agora, é, é, de qualquer forma, voltando à questão do. Nós falamos, eu voltei no extraterrestre e agora tem que voltar na encarnação que você tinha perguntado antes. Isso. Então, a questão da. O Tom nos chama de encarnação e faz muito bem, primeiro porque encarnação é um termo específico de determinadas religiões, que ninguém quer ofender ninguém, e que certas religiões que falam de reencarnação até têm um fundamento para falar na reencarnação, não necessariamente do jeito que elas falam, mas ele não chama disso, ele chama de pacotes de experiência, tá? Porque cada vida que a gente tem no que parece ter uma encarnação, como eu, por Sim. exemplo, como o Mário Jorge aqui, é um pacote de experiência. Eu entrei no pacote através do nascimento e vou Sim. sair do pacote. Consciência, o que eu realmente sou. Entrei no pacote, no nascimento e saí. A transição de saída é na morte do avatar. A consciência que eu sou, consciência é sinônimo de vida. Não existe fim para a consciência e para a vida. Existe continuidade indefinida. Agora, temporariamente, eu tenho um pacote de experiência temporariamente humano. É o Sim. que eu tenho aqui. Então chama de pacote de experiência. Então, cada vida é um pacote de experiência. E você vai aproveitar melhor ou pior, aprender mais ou menos, avançar, evoluir, expandir, ou mais ou menos, ou retroagir, se você for muito mal na história, você pode até voltar para trás, mas, Volta para trás em geral, você ainda. está procurando ganhar terreno e aprender e crescer. Então, o pacote de experiência, ele serve para isso. Eu tenho um, e depois eu tenho mais outro, e depois eu tenho mais outro, eu tenho... e eu já, veja, se o ser humano, vamos falar só do ser humano, a partir do momento da caverna, quando a gente pode considerar ele humano, ok? Se ele só experimentou essas encarnações, imagina quantas experiências eu, você e qualquer um já pode ter tido desde que entrou aqui nesta realidade pela primeira vez para experimentar um pacote de experiência humana, ok? Então, sem dúvida nenhuma existe porque é uma forma da consciência evoluir. A consciência, e aqui o Tom explica que aqui é uma via rápida de evolução da consciência que eu sou. Então, tudo que eu aproveito da minha experiência de vida aparente aqui, no pacote de experiência dessa encarnação, eu adiciono como crescimento espiritual, crescimento de qualidade de ser, crescimento de Evolução, né? consciência, evolução, expansão. Eu É estou uma dando vários sinônimos. continuidade sempre. Nunca vai ter uma morte, não vai existir uma morte. É sempre Não, contínuo. não, Então, não. essa Da encarnação, a mesma morte forma, não veja, existe. alguém imagina a fonte que alguns chamam de Deus morrendo? Não. Não, por E isso que é se eu eterno, sou, né? A gente vai então, estar vamos sempre indo e dizer, se eu voltando, indo e sou, voltando, e se eu e vivendo o pacote de sou um experiência. pedaço da fonte, do próprio material do qual ela é feita, e que ela me separou e me individualizou, será que eu morro também? Não, claro que não. Se a fonte não morre, enquanto a fonte existir, eu existo. Salvo que ela decida que fez besteira e resolva cancelar tudo. Aí, já pensou? Só Mas mais uma então, perguntinha mas assim, rapidinho para gente encerrar, que tá tá bom. maravilhoso o nosso papo. Nós vamos ter que marcar alguma coisa agora para explicar mais a física quântica que o pessoal quer saber, perguntando mais coisas, não vai dar tempo, que já são 8:55, né? Então, assim, só mais uma perguntinha rapidinha para a gente fazer aquele fechamento. Como criamos ou impactamos a realidade no dia a dia? Bom, nós impactamos
tratamos de forma super rápida, né? Porque assim, isso aí dá outra aula, né, para cada uma delas, mas são 3 formas de criar realidade, todas baseadas em escolhas, porque consciência, na definição mais simples do tom com a qual eu assino embaixo, consciência é percepção que faz escolhas. Então, tudo que a gente faz são escolhas. E das escolhas e dos resultados dela, eu extraio crescimento, ok? Então, consciência faz escolhas. Como é que eu crio realidade? Fazendo escolhas, tá? Então, que tipo de escolha? 3 tipos de escolha, tá? Além de escolher entre as coisas que estão disponíveis, né? Algumas delas que são principais para a criação, cocriação de realidade aqui são como eu escolho perceber, tá? Que tipo de atitude eu escolho, né, no relacionamento com as situações com o outro, e que tipo de intenções eu escolho, né, para afetar, impactar o futuro. Ok? Então, eu impacto esta realidade fazendo escolhas em 3 campos. Como eu escolho ver os filtros que eu adoto, alguns por escolha e outros por crenças que eu adquiri ao longo do caminho e nem sei que tenho, e que estão afetando a minha visão. Então, ela distorce as crenças, o ego, o medo distorcem a visão das coisas. E eu acabo vendo as coisas de uma forma que elas não são. Mas isso está no meu poder alterar. Então, eu posso alterar a forma como eu percebo, eu posso passar por uma situação extremamente difícil e encarar como desafio e oportunidade, extrair conhecimento, crescer e passar a ter uma vida melhor depois disso. Ou eu posso achar que aquilo é um castigo, que estão me perseguindo, que eu sou um coitado, miserável, que estou preso na Matrix, que nada dá certo para mim. E aí eu escolho olhar desse jeito, e aí a realidade se confirma, que aparentemente tudo é desse jeito. Foi uma escolha minha. Aquela forma como eu escolho ver, cresce e toma conta da minha visão da realidade. Então, a forma mais simples é eu escolher de formas diferentes de enxergar a minha realidade, de forma que aquilo seja positivo e contribua para mim em vez de me prejudicar. Outra forma é a atitude. A forma como eu trato as situações e os outros, né, constantemente, ela gera um reflexo a partir dos outros em me tratar de forma provavelmente muito similar. Eu sempre dou um exemplo bem básico e grosseiro, que é, se eu sair todo santo dia cheio de pedras na mão, atirando pedras em todo mundo que eu encontro, em todos os ambientes que eu encontro, adivinha o que eu vou receber de volta no dia seguinte e todos os dias depois dele? Não tem Ok? como, né? Que Então, você planta, você assim, colhe. e não precisa acreditar em mim, hein? Por favor, ninguém acredite em mim. Faça uma experiência. Pega primeiro o método, experimenta buscar uma nova forma de ver as suas coisas, ver as suas situações, e você vai ver como a sua vida vai se transformando. A cada pequena coisa que você passa a ver de uma forma diferente, a coisa vai se adicionando, crescendo, e o bolo vai crescendo. Quando você resolve tratar as pessoas de forma diferente, escolha um ambiente, não precisa ser em todos, comece a tratar de uma forma. Trate o outro como você gostaria de ser Com tratado. carinho e E com amor, que é o principal, faça com o né? primeiro, faça com o segundo, faça com o terceiro. Primeiro dentro de um ambiente. Quer começar bem? Começa pelo menos dentro do ambiente familiar. Você tem um pai, uma mãe, um filho, um marido. Muda a forma de tratar. E vai mudando. E aí vai vendo como a sua realidade vai mudando. Porque você tá mandando um sinal e ele está voltando na sua testa. Tá? Então, lendo a aqui, grosso deixa eu modo. ler um pouquinho dos comentários. O Rogério falou que a gente muda a realidade da gente, né? A Tereza comentou aqui que a vida é uma festa. E tem aqui uma pessoa que falou assim, nós temos realmente cristais na nossa cabeça que dizem que nós somos cósmico. Você responde aí, Mário. Eu tô lendo aqui, é tanto comentário, é tanta gente falando que não dá tempo, gente. É porque o assunto é tão extenso. Graças a Deus, a gente está com bastante comentário, bastante gente na live. Então, assim, eu não posso interromper ele o tempo inteiro. Então, me desculpem de eu não conseguir ler todos os comentários. Eu estou tentando, mas é que está tão bom o conteúdo que eu estou deixando explicar para vocês depois assistirem, entenderem melhor. A gente vai ter mais oportunidade de vocês perguntarem mais coisas, tá? Patrícia também está perguntando, com certeza, tratar os outros como gostaria que se tratasse. Então, é isso. Como que faz essa parte nossa? Veja, isso não é religião, hein, gente? Isso é prática. Eu estou dando sugestões práticas. Experimente num ambiente controlado, num grupo
específico de pessoas ou numa pessoa, vai experimentando. Agora, é capaz que depois de você, se você trata mal as pessoas em geral e você muda de repente, na primeira instância elas podem não acreditar, então você vai ter que persistir um pouco. Mas essas são duas formas. E a terceira forma, só para encerrar, é usar a sua intenção, a sua vontade para fazer com que coisas aconteçam. Como é que você faz isso? Quando você está intencionando algo de positivo, que algo cresça ou que algo se... Vamos estar falando de uma doença, você quer que ela diminua e desapareça. Né? Se você está falando de algum benefício, você está querendo que ele cresça. Mas você pode alterar a possibilidade futura com a sua intenção, com a sua vontade. E você vai fazer isso como? Porque isso é outro ponto de entender, né? Que o universo existem todas as possibilidades, elas têm possibilidades e probabilidades, umas maiores, outras menores. E você está lidando, intencionando isso, em aumentar determinadas probabilidades ou baixar outras, para fazer com que aquilo aconteça. Então, você tem a sua intenção, ela tem um poder de aumentar a probabilidade das coisas ou diminuir a probabilidade das coisas. Você não é o único atuando, então a gente precisa conversar só sobre esse ponto um dia. Mas são três formas. Então, a percepção, a forma como percebe, a forma como atua, a atitude e a forma como usa a intenção para alterar e interagir com o futuro. Okay? É assim que você cria a realidade. Ponto. Nossa, foi maravilhosa a sua explicação. Só para fechar, gente, que o Tom, ele comenta no livro dele a respeito que a vida, exatamente, mostra o seu livro aí, que é maravilhoso, My Big Toy, que é a minha grande teoria, né? Então, gente, ele fala que a vida é um pudim, né? Saboreie o pudim, gente. Aproveite essa vida que é maravilhosa. A vida é uma festa, a nossa vida. Vamos aproveitar nosso pacote de experiência e viver ela da melhor forma. Gente, obrigada pela atenção, pela interação de vocês, pelos comentários aqui, gente. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Gratidão. Agradeço a você, Mário Jorge, que é uma pessoa incrível, explicou muito bem. Pena que o tempo é curto. Vou tentar marcar outra live com você para a gente explicar mais coisas, para as pessoas entenderem até mais sobre o assunto. Foi incrível. Muito obrigada pela atenção, pela sua interação com a gente, com o meu público, com o seu público. Eu agradeço a atenção de todos. Muita gratidão. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Mário Jorge. Encerra aí, mostra o teu livro, fala sobre o seu link, fala sobre... faz a propaganda aí. Obrigado, Alexandra, por lembrar, porque eu acabo sempre me esquecendo. Se deixa, eu me esqueço. Né? Então, assim, essas ideias são libertadoras, é para você ser mais livre, independer dos outros, é para você crescer por você mesmo e você ter mais comando da sua vida e aproveitá-la melhor e ser mais feliz. É sobre isso que é My Big Tool. O livro está traduzido em português, ele se chama Minha Grande Teoria de Tudo. A gente mantém o título original porque é uma português, né? teoria de tudo, ok? E ele tem até uma brincadeira na capa. Tudo, exatamente. E na capa tem um grande... www.mybigtoy.com.br. Você compra lá o livro, tem e-books, muito material bacana, gente. Isso, a tradução foi coordenada por mim. Você. Diga. E eu mesmo embalo cada livro e mando para você pelo correio. Até hoje já entregamos, nunca tivemos nenhum problema e todos os problemas poucos que surgiram foram resolvidos. E, assim, eu mesmo ponho com todo carinho no correio e mando para você. Quem quiser aprender mais sobre o funcionamento da realidade, como é libertador você estar com isso nas suas mãos e não depender de ninguém, né? Eu não estou falando aqui porque não preciso decorar nada, é porque eu compreendi e a minha história de vida comprova várias daquelas coisas que eu compreendi. Então fica muito fácil falar sobre isso, não preciso decorar nada. Eu estou compreendendo. E isso os livros são uma trilogia, são 3 livros, são para nos ajudar a compreender melhor as regras do jogo, para a gente poder ser mais feliz. Como é que você vai ser feliz jogando um jogo, dando cabeçada à torta e à direita, sem entender as regras? É sobre isso. Então, é para você, não é livro para cientista, é livro para nós, pessoas, e a gente tem grupo de interação com leitores para facilitar, tem todas as postagens que a gente faz aqui para explicar, né? Então, ficamos à disposição. Muito obrigado a todos pela atenção, por
investir o seu tempo em tentar saber mais sobre o funcionamento da realidade e sobre você mesmo. Eu fico tão feliz de descobrir que tem tanta gente buscando isso no mundo do jeito que anda hoje em dia. É uma recompensa em si só. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Alexandra, pela oportunidade de estarmos conversando aqui. Imagina, eu que agradeço, tá? E faça a conexão, que aqui a magia acontece. E segue o Bánio Jorge e segue lá também a Alexandra Dirks, Conexão Soul, tá? Até a próxima semana, gente. Beijo, boa noite, fui!